E vocês estão me pedindo muito que eu fale sobre o caso do meu amigo, né? Trabalhei com ele, tive a honra também de trabalhar junto com ele, que é o Lobianco. Eu pensei muito antes de tocar nesse assunto, né? Até porque, pessoal, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Ele fez um comunicado ali no Instagram dele, e ali eu acho que ele pôde falar absolutamente tudo o que rolou, né? Eu não tô aqui nem para defender Lobianco e muito menos para defender o Juan, tá? Eu estou aqui simplesmente para me compadecer. Eu acho que diante de tantas situações que a gente vê, e principalmente quando mexe na estrutura emocional de alguém. Ele abriu o coração dele, falando ali sobre depressão. Aí o namorado fala sobre uso indevido de entorpecentes. Ele nega. Mas uma coisa é fato, assim. Quando a gente está passando por algum problema emocional, sem dúvida alguma, a gente tem que relevar. Sabe por quê? Porque isso é um abismo, às vezes, sem fim. E a gente não pode colaborar ainda mais para que as pessoas realmente cheguem ali no fundo do poço, né? E que a gente possa ser injusto com essas pessoas. Acontece que eu conversei muito com o Lobianco nesse final de semana, mas muito com o Lobianco. E eu acho que ele precisa realmente, se tratar seriamente. Sabe? E que não é, na verdade, nenhum tipo de vergonha, né? Porque a gente tem um monte de órgãos dentro de nós, fígado, rim, baço, enfim, e nós temos também o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele adoece também. E ainda bem que ele adoece, né? Porque nós somos seres humanos. E quando o nosso cérebro adoece, ele precisa ser tratado. Só que, infelizmente, no nosso cérebro, as consequências são diferentes. Né? É no comportamento, é no cognitivo, é no emocional, é em outras histórias que refletem. E a gente não pode simplesmente banalizar ou enfiar o dedo na cara do outro, o que fez ou que deixou de acontecer, principalmente quando ele não está em sã consciência. E eu digo em sã consciência, também volto a repetir, ele nega o uso de entorpecente, mas o namorado diz que sim, que ele estava usando, que ele saiu, que ele não queria. Na verdade, o Juan comenta e fala tudo isso sobre a live. Mas, em sã consciência, quando eu digo que a gente está ali pego pela raiva, pelo ódio, né? Ali naquele momento onde você tá cego, né? Deu sim, deu polícia, deu agressão, como vocês viram, deu absolutamente tudo. Mas eu conheço o Lobianco, eu trabalhei com o Lobianco, sabe? Ele tem uma capacidade ímpar, é um cara que realmente é um ótimo profissional, mas precisa aprender a lidar com as emoções. Né? O que é mais difícil a gente ter controle, às vezes, sobre a nossa vida. Né? Infelizmente. E eu falo isso porque eu já estou pagando terapeuta para eu não me conhecer mais. Porque quanto mais a gente se conhece, pior é, porque mais louco a gente vai ficando e cada vez as cicatrizes vão aumentando e os buracos vão se abrindo e você vai tentando fechar e aquilo lá vai aumentando. E de repente, quando você vê, você fala, meu Deus, aonde eu tô? Isso é ser humano, né? Então, quando ele traz esse problema, infelizmente no final de semana, infelizmente ali onde poderia estar curtindo o próprio feriadão e estar curtindo ali um namorado, mas vocês viram da forma que tudo isso... Eu vi os dois, sabe, muito frágeis. Eu vi os dois de uma forma muito frágil. Tanto o Juan quanto o próprio Lobianco. Sabe? Os dois, assim, num momento que eles estavam precisando ali de cuidado, sabe? De carinho e não simplesmente de ataque. Então, a gente, quando olha e vê que as pessoas estão passando por esse tipo de problema, o máximo que a gente tem que tentar fazer é acolher. Quando eu falei com ele, ele estava chegando na delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Eu falei, sai daí, você quer vir para minha casa? Ele falou, Fê, já estou na delegacia. Então, ou seja... Depois a gente conversou, depois ele foi para um hotel, aí as coisas foram se estabilizando, ele foi para um hotelzinho, ele foi para um hotel ali pela região de Pinheiros, ali na Zona Oeste, ele ficou lá hospedado até tirarem o Juan do próprio apartamento para que o Juan possa também se estabelecer num outro lugar, enfim, continuar a vidinha dele. Eu não acho nem que o Juan tenha a culpa e nem que o Lobianco tenha a culpa, não, a culpa é da situação.
Vê se vocês entendem. A culpa é do momento. A culpa é ruim quando um casal, principalmente, eles estão tentando buscar alguma coisa e que eles se gostam e que eles começam a ver que talvez alguma coisa ali não vai engrenar. E ali tenta, de que forma? Da pior forma, que reverter a situação. E aí se perde no emocional, se perde realmente na forma como vai conduzir as histórias, se perde de todas as formas. Né? Ah, mas é porque ele fez isso com o cara. Ah, porque ele saiu para ir comprar maconha. Ah, porque ele saiu para ir comprar droga. Escuta só. Isso já faz parte do próprio desequilíbrio. Ou vocês nunca pararam para perceber isso? Isso já faz parte do desequilíbrio. Ou seja, ele já estava mostrando algum tempo atrás que ele estava precisando de ajuda. E não simplesmente você chegar, enfiar o dedo na cara de alguém e falar para a pessoa assim, olha, porque você fez isso, você fez aquilo, porque você agrediu, porque você arrebentou a porta, porque você quebrou o braço, porque você fez... Não. Opa, ele errou. Talvez na atitude e a forma como foi conduzida a história. Sim, os dois erraram. Tá tudo errado. Porque se você tem uma pessoa na tua vida que essa pessoa simplesmente, você conversa com ela uma vez, né? No caso, estou trazendo o que o próprio Juan disse. O que ele disse? Ele disse o seguinte, eu só voltei com ele porque ele falou que ele ia parar de usar droga, né? Aí você volta com a pessoa com essa promessa. Aí você vai vendo a pessoa usar uma vez. Ué, você não falou que você ia parar? Vê usando de novo, não falou que ia parar. Bichão, pega suas coisas e vai embora. Eu sempre digo isso. Vocês falam assim, o Felipe vive fugindo, né? Mas não é. Sabe o que acontece? É a pura verdade. Porque você tem que, quando você não te cabe mais, ou quando você faz um acordo com alguém e esse acordo não está sendo cumprido, principalmente numa posição mais tão delicada como essa, quando envolve a relação, um suposto uso ali de entorpecente no meio da relação, enfim, e isso não foi solucionado, isso não foi acordado da forma como vocês prescreveram, pega suas coisas e vai embora. Tchau! Área, vaza, linha na pipa, chega, eu não quero mais, eu vou viver a minha vida, eu não quero mais viver com uma pessoa que acordou comigo, queria parar com uma conduta e continua com essa conduta, eu não quero mais. Chega! E não simplesmente você ficar cavando possibilidades, levando a pessoa realmente ao desespero, ao último fio de cabelo, à última gota, porque um dia a última gota ela chega, e ela chega de verdade, e aí dá nisso que aconteceu. A gente nunca deve esperar a última gota. Eu sempre achei isso. O que nós temos que fazer? Sempre teve um problema na relação, para e conversa. Observa, olha, para, conversa, continua a vida, continua o seu caminho. Mas não simplesmente você chegar na última gota, porque quando vai para a última gota, você perde uma coisa chamada razão. E aí quando você perde a razão, acontece o que aconteceu com o Juan e com o próprio Lobianco. O que eu senti muito, mas muito, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito pensativo neste final de semana. Não é uma coisa que eu quero para uma pessoa que já trabalhou comigo, para um amigo, para um cara que eu conheço. Que outro dia, antes de eu quebrar o pé, estava lá na minha casa treinando Muay Thai junto comigo. Eu não quero isso, sabe? Eu não quero isso para as pessoas. Jamais, jamais. Mas a gente também precisa entender, e aí nós precisamos entender, quando as pessoas precisam de ajuda. A gente precisa entender quando a história é o caráter, né? Ou quando a história realmente é um outro distúrbio. Porque às vezes a gente tende, ou algumas pessoas, tendem a colocar tudo na mesma cesta. E não é assim, pessoal. Seria extremamente injusto. Por quê? Porque a gente tem... O caráter é caráter. E ponto final. Agora, quando a pessoa está passando por um problema emocional, ou então ela está passando por um problema que ela usa entorpecente, não tem nem como você avaliar o caráter dessa pessoa. Você não sabe.
E volto a dizer, tudo que eu estou dizendo aqui no nosso link podcast, eu estou falando em relatos do que foi dito através do Juan. Em nenhum momento eu estou dizendo que o Lobianco ou o Juan tiveram culpa, não. Ao contrário, eu acho que nessa história não houve culpa, não houve culpado. O que houve nessa história foi simplesmente uma degringolação de uma conduta que talvez os dois já estivessem realmente de saco cheio, e chegou a última gota. Chegou a última gota, transbordou, esbanjou, os dois de saco cheio foram para agressão. Foram para agressão e ponto. O Juan dizendo que ele estava drogado, ele dizendo que não, né? E aí vocês viram todas as cenas que foram cometidas e que o próprio Juan disponibilizou ali na própria rede social. Claro,